what they call me. Promise that you never be lonely. Be the fam that's... Olá pessoal, e aí, tudo jóia? Tudo bacana com vocês? Vamos lá de novo? Vini em Portugal, mais um conteúdo esclarecedor para vocês. Ou não, né? Ou a gente esclarece, ou a gente coloca mais dúvida. Vamos falar hoje sobre... Dá para viver em Portugal com salário mínimo? A minha resposta para vocês de imediato é sim e não. Vamos entender por que o sim e vem comigo entender por que o não. Vejam bem, não sou especialista em salário mínimo e nem gastos familiares. Tudo que eu relato, tudo que eu falo é baseado na minha vida, baseado na minha experiência. Lembre-se, nunca meça a sua régua pela régua dos outros. Vem comigo, vamos lá entender sobre o salário mínimo em Portugal definitivamente. Dá para viver ou não dá para viver com o salário mínimo em Portugal? Vem nessa. Bem, galera, muito se fala do salário mínimo em Portugal. Muito se discute sobre o salário mínimo em Portugal. Muitos se concordam e muitos discordam. Se dá para viver ou não com o salário mínimo em Portugal. Como vocês sabem, e como eu já falei em outros vídeos, o salário mínimo em Portugal é 665. É baixo? É, de certa forma, e comparado a outros países aqui da Europa, sim, é o salário mais baixo. Mas dá para viver ou não dá para viver com salário mínimo? Como eu disse na introdução anterior, sim e não. Sim, dá para viver com o salário mínimo de Portugal de 665. Com algumas ponderações. Isso vai depender muito das escolhas, eu costumo sempre dizer. As escolhas que você faz aqui em Portugal, ou que você faz antes de chegar em Portugal, vão ser predominantes, vão ser determinantes para o teu bem-estar e para o teu sucesso e para que você viva bem o salário mínimo aqui em Portugal. Vai depender da região, como eu já falei, vai depender da cidade, vai depender muito do estilo de vida, vai depender muito dos teus gastos, vai depender muito do arrendamento. Hoje em dia, para se encontrar um arrendamento abaixo de 250 euros é muito difícil. Eu pago, mas o Fernando, abaixo de 250 euros, porque nós alugamos uma casa simples há 2 anos e meio atrás, porque tivemos muita sorte, porque tivemos paciência e porque planejamos. Colocamos um orçamento em mente, que seria no máximo até 250 euros para 2 pessoas trabalhando sem filho. Conseguimos abaixo de 250 euros. É uma casa espetacular? Não. Mas é uma casa que, por enquanto, atende às nossas necessidades. A gente vive dentro da compatibilidade dos 665 euros. Nós planejamos tudo entre 2 salários mínimos de 665 euros. Então vai depender, como eu digo e como eu friso muito, o arrendamento vai ter uma influência fundamental dentro da sobrevivência ou da vivência dos 665 euros. Portanto, uma pessoa solteira pagando um arrendamento acima de 250 euros vai ter, sim, com certeza, algumas privações. Dependendo da região onde ela vai morar, dependendo de onde ela trabalhe, dependendo do horário que ela trabalhe, ela vai conseguir viver basicamente, ou seja, com alguns cortes, com algumas ponderações, com algumas exceções. Uma pessoa sozinha, pagando um arrendamento abaixo ou no limite máximo de 250 euros. E veja o que eu vou dizer, não é fácil hoje em dia encontrar um arrendamento neste valor, mas não é impossível. Na nossa vida, nada é impossível. Depende da sorte, da paciência, das escolhas. Então, sim, é possível que uma pessoa viva com 665 euros. Porém, como eu digo, com algumas ponderações. Local onde vai morar, quanto vai pagar de arrendamento, qual é o custo de vida dessa pessoa, ou seja, o que essa pessoa tem hábitos, quais são os hábitos rotineiros desta pessoa, também vai interferir muito neste salário. Onde esta pessoa vai trabalhar, por exemplo, se ela vai trabalhar num restaurante, na restauração, como fala,
o salário tem um valor. Se ela vai trabalhar numa fábrica de segunda a sexta-feira durante o dia, o salário é um valor. Vejam, é um valor que eu estou falando, porque na minha experiência, eu trabalho à noite e o meu salário é diferente de quem trabalha na mesma empresa durante o dia. Esclarecido? Não dá para viver com 665 euros. Volto às mesmas considerações que eu falei antes. Depende da cidade onde você mora, depende do arrendamento, do aluguel que você vai pagar, depende do padrão de vida que você quer, que você vai consumir, depende de onde você trabalha, depende de se você faz ou não um complemento salarial. Entendido? Então, quer dizer, de certa forma, dá ou não dá. É claro que um pai de família ou uma esposa sem trabalhar e com filhos trabalhando dessas condições, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas um casal que tenha filhos, mas que os dois consigam trabalhar e que tenham 665 de salário, os dois, entre aspas. Por que entre aspas? Porque tem lugares que permitem que você faça hora extra, tem lugares que permitem, aqui em Portugal fazem-se muito part-time, ou seja, as pessoas trabalham na semana em um trabalho, depois à tarde ou no fim de semana, que seja, fazem part-times fora. Então, as pessoas complementam o salário de 665 euros. Vinícius, mas a gente quer saber de uma pessoa que ganha simplesmente os 665, que no final de contas não dá 665 por causa dos descontos. Essa pessoa consegue? É o que eu digo novamente, depende do estilo de vida. O que vai interferir muito é o valor do aluguel que essa pessoa paga e quantas pessoas moram nesta casa. Para tudo se tem um jeito, para tudo se acha. Como diz, tem um ditado brasileiro, brasileiro se adapta muito fácil a determinadas situações. Mas isso eu friso também, é individual, é particular de cada pessoa. Como eu digo sempre, eu friso sempre, eu deixo muito bem claro nos meus vídeos. Cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa tem a sua prioridade. Quando eu comecei a trabalhar em Portugal, mas o Fernando, a gente tinha em mente os 665. Alugamos uma casa abaixo dos 250 euros, que era a nossa proposta. Uma casa vazia. Geralmente, uma casa aqui em Portugal, o apartamento que ela vem mobiliada, ou mobilada, como fala, o valor é diferente de uma casa que você compra, que você aluga vazia, que você arrenda vazia. Todos os meses a gente comprava algo para nossa casa. Então, acabamos no período de um ano mobilando, como eu falo aqui, a nossa casa. E conseguimos viver super bem os dois trabalhando. Há um tempo atrás a gente trabalhava no período de um ano, a gente ganhava o salário mínimo, que era de 635 quando a gente começou. E a gente fazia nossas horas extras aos sábados. Vejam, as nossas horas extras aos sábados eram diferentes das nossas horas extras agora que a gente trabalha no período noturno. Quando a gente trabalhava no período da manhã, as nossas horas extras eram apenas das 6 ao meio-dia aos sábados. Então a gente complementava o nosso salário com as horas extras, que não era muita coisa, mas ajudava. Passamos para o período noturno, temos o nosso adicional noturno, por isso o nosso salário é diferenciado das pessoas que trabalham durante o dia. Fazemos nossas horas extras para complementar o nosso salário aos fins de semana, porém, as horas extras que a gente faz agora não são mais de 6 horas, são de 12 horas, sempre que possível. Mas quando não é possível, quando a empresa não nos solicita, quando nós não somos necessários, nós passamos bem também apenas com o nosso salário mínimo, mas o nosso adicional noturno que dá uma boa diferença para a gente. Então, que vocês entendam, existem pessoas que vivem com salário mínimo, existem pessoas que não conseguem viver. O que determina se você consegue ou não é o padrão de vida que você escolhe, é o padrão de vida que você vive. Ô Vinícius, mas tem pessoas que não têm escolha de padrão de vida, é isso que elas têm, pronto. Existem pessoas que vivem sobrecarregadas apenas com salário mínimo. Existem famílias que vivem no limite, mas elas vivem. É igual no Brasil. As pessoas recebem o salário mínimo, elas pagam aluguel, elas se sustentam, elas sobrevivem, mas elas vivem.
Aperta aqui, aperta dali, enxuga daqui, tira dali. Aqui em Portugal é da mesma forma. Todo mundo sobrevive, todo mundo vive, com alguns cortes, sem muita, como é que eu vou dizer para vocês? Sem muita esnobação, sem muitos gastos. Gasta-se o necessário, esbanja-se quando é possível. Não podemos viver uma vida de luxo, uma vida de riqueza em Portugal, só porque estamos morando em Portugal. Vejam, morar em Portugal, morar na Europa não é sinônimo de riqueza e nem sinônimo de luxúria. Para quem tem pé no chão, para quem tem propósito, para quem tem objetivo esclarecido. É diferentemente nós que somos mais maduros, mais velhos, com outros objetivos de vida, é diferente de um jovem rapaz ou de uma jovem rapariga, como diz aqui em Portugal, uma jovem moça, que tem outros objetivos, que tem outros planos, que gosta de balada, que gosta de roupas, que gosta de... É diferente o propósito, depende muito. Então essas pessoas que têm um estilo de vida jovial, de gastanças, de baladas e de passeios, ela não deve ter nenhum propósito firmado de vida, então ela ganha hoje para comer amanhã. É diferente você comparar o estilo de vida de um jovem solteiro, no auge da idade e da diversão, com pessoas, casais ou homens ou mulheres solteiros, mas que têm um propósito de vida diferente. Por isso que eu disse para vocês do início de vida, é possível, sim, mas às vezes não é possível. Vai determinar, e como eu falei para vocês e volto a frisar, das escolhas que você faz. Tem muitas pessoas que discordam, como por exemplo, eu vi uma mulher discutindo com uma outra na rede social porque ela falou que ganha 665 euros e ela ainda vai para Algarve. Gente, para quem não conhece Algarve, é o litoral aqui, uma parte litorânea aqui de Portugal, que ela é muito cara para pessoas muito ricas. Mas é claro, eu também já fui, nós já fomos. O assalariado tem sim a possibilidade de ir em Algarve. Não é porque ele vai para Algarve que ele vai gastar tudo que ele não tem em Algarve. Às vezes a pessoa diz, eu vou para Algarve, ela só vai lá olhar a praia. Ela só vai lá sentar na frente do mar, tomar um refrigerante. Ela não vai se hospedar em lugares de luxo. Apesar de que qualquer lugar para você se hospedar em Algarve, qualquer casa é cara. Mas há sim uma possibilidade. Inclusive a mulher questionava para ela, eu quero que você me explique como é que você vive em Portugal com 665 euros e qual é o milagre que você faz com 150 euros que lhe sobram. Cara, cada pessoa tem a sua necessidade. Cada pessoa sabe o que lhe é compatível. Olha, se a mulher diz e ganha 665 euros, consegue viver em Portugal e ainda consegue ir passear em Algarve, que bom, que bacana. Eu não sei da necessidade dela, eu não sei qual que é o propósito de vida dela. Então não preciso chegar na rede social dela, ou fazer vídeo no TikTok, ou chegar no Facebook na publicação desta pessoa e dizer que ela está mentindo, que ela me respeite, que ela está me desrespeitando, porque a moça em questão é uma portuguesa e diz que passa dificuldades ganhando 665 euros, porque ela paga o arrendamento de 400 euros. É claro que é difícil. Uma pessoa que paga 400 euros e recebe, teoricamente, apenas os 665 euros, é claro que ela não vai ter condições, a não ser de pagar o arrendamento dela e mal se alimentar. Mas são situações, são condições, são escolhas. Não é porque o outro consegue ter uma vida de luxo com 665 euros que eu tenha que ter a mesma vida de luxo com 665 euros, ou que eu precise querer ter a mesma vida de luxo que a outra pessoa tem. Entenderam as minhas colocações? Entenderam o meu ponto de vista? Vocês tentaram, conseguem compreender que é possível viver com 665 euros? Mas que pode ser que não seja também possível. Como eu digo de novo, são escolhas. Temos opções. Só precisamos ter paciência, cautela, planejamento e ter em mente o que realmente é importante para a gente. É importante para você morar em Lisboa? Terá suas consequências. É importante para você, para o seu ego, para o seu bem-estar, morar no Porto? Terá as suas consequências. É importante para você que você poste vídeos ou que você diga que vive muito bem em Algarve aos fins de semana? Tem suas consequências. Com certeza tem as suas ponderações, tem as suas limitações. Mas eu digo para vocês
que é possível, sim. Passa-se alguns apertos, passa-se como qualquer pessoa, qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo. Eu volto a dizer, as escolhas determinam as condições que você vive, as condições que você vai ter, as condições que você vai enfrentar. E digo, é possível que uma pessoa sozinha viva bem com 665. É possível que um casal viva bem com 665. Porém, se ele só quiser viver com 665. Mas quando a gente fala que vive bem com 665, de uma certa forma, é verdade e não é verdade. Porque a gente não fica esperando só os 665. A gente corre atrás para complementar. E acredito que muitos portugueses, e conheço alguns, que trabalham em 2 e em 3 empregos para complementar. Quer dizer, ninguém fica simplesmente satisfeito apenas com 665, que não é 665, quando se aplica os descontos. Fui claro? Entenderam? Então sim, dá para viver com 665 euros em Portugal. Não dá para viver com 665. Depende da vida de cada pessoa, da escolha do que é importante e do que não é importante. Esclarecido? Me segue aí, se inscreve, curte, comenta, compartilha, dá o like e embora em frente que atrás vem gente. Vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima sempre. Se tá ruim com 665, procura o segundo emprego, procura o terceiro emprego. Se não tem condições, reduz os gastos, dá para pagar o aluguel, dependendo do valor, dá para se alimentar, dá para se vestir, e dá até para ir para o Algarve com 150 euros. Quem disse que não? Quem decide é cada um, não é verdade? Um abraço para vocês, muito obrigado por vocês estarem comigo. Espero que eu tenha esclarecido e tenha sido assertivo, esclarecido e bem falado. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Peter Pan, that's